chegando, gente. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Vamos convidando amigos, familiares. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Toda pessoa que tem sede de Deus, convida alguém agora para entrar conosco. Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de Cristo. 10 horas nós iniciamos, hein? É um exemplo pra mim. Oh, glória a Deus. Verdadeira lição. Verdadeira lição. Oh, meu Deus. Olha que canção linda. Viva a tua igreja de novo. Faça chama até nesse povo. Alguém aí conhece essa canção? Como eram os primeiros cristãos. Olha só que canção linda. Oh, meu Deus. Venha viva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente inicia oficialmente às 22 horas. Eu queria ver A bravura dos santos, olha isso. a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Coisa linda. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim. Verdadeira lição. Verdadeira lição. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu coração. Glória a Deus, que linda canção. Oh, meu Ouça isso. Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor. Começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Glória a Deus. Alguém conhece essa canção aí? Lindíssima canção, não é isso? Muita gente aqui conosco já. Em memória, in memory, em memória, é o nome desta
desta canção, né? Uma canção DP, domínio público, que fala sobre os primeiros cristãos. Boa noite, né? Boa noite para todos vocês. Agora eu estou aqui em casa, que bom. Hoje estive em 2 reuniões, 2 transmissões em nossa igreja, na nossa sede regional. Transmissões voltadas para a Santa Ceia. Hoje, domingo, foi um domingo de Santa Ceia em todas as igrejas internacional da Graça de Deus. E foi um dia assim, muito especial. Pela manhã, eu estive às 8 horas, pela tarde, mas esse momento nosso aqui já não tem nada mais a ver com a Santa Ceia. Já tivemos a nossa Santa Ceia, já participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Esse momento que nós vamos ter aqui agora, ele foi um propósito que Deus pôs no meu coração faz uns dias, e hoje ministrando a palavra de Deus, mais precisamente até no ato da ministração, Deus ele confirmou isso no meu coração. E eu marquei com as pessoas. Semana Atos. Exatamente. Eu estou aqui convidando as pessoas para passarem uma semana comigo, mais precisamente 6 dias, começando hoje às 22 horas e indo até sexta-feira. Então todos os dias, começando de hoje até sexta-feira, durante 6 dias seguidos, nós vamos ter um encontro aqui às 22 horas. Encontro esse que eu estou chamando de Semana Atos. E você vai entender exatamente por que eu estou chamando de Semana Atos. E qual é o conselho, a dica que eu dou para você que está me acompanhando? A dica que eu dou para você é a seguinte: se você tem interesse em se aprofundar na palavra de Deus, mais precisamente no livro de Atos, já que a semana é chamada de Semana Atos, eu aconselho você, se não conseguir fazer isso agora não tem problema, mas se der, ótimo. Você pegar um papel, caneta, um caderno de anotação, não sei, porque nós vamos passar 6 dias recebendo preciosas informações sobre o livro de Atos. Eu vou estar aqui, na verdade, interagindo com vocês, conversando com vocês sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E você me pergunta assim: pastor, por que o livro de Atos dos Apóstolos? Vou explicar para você. Porque o livro de Atos, ele é um dos livros mais incríveis, mais fascinantes, mais assim, cheio de adrenalina, vamos dizer assim, na Bíblia Sagrada. É empolgante ler o livro de Atos. Quando um cristão ele folheia as páginas e lê o livro de Atos dos Apóstolos, e ele começa a comparar a sua vida de hoje com a vida dos irmãos da igreja primitiva, existe assim uma diferença muito grande. Existe uma distância muito grande. Então, ao longo desses 6 dias, não dá para a gente estudar tudo. Não dá para a gente discutir tudo sobre o livro de Atos. Não dá para a gente obter todas as informações. Mas o que eu quero é que muitas informações que nós vamos compartilhar aqui, que nós vamos receber aqui nesse livro de Atos durante esses 6 dias. 6 dias. Eu quero que isso aqui acenda uma chama no teu coração. Porque nós vamos fazer uma comparação entre a nossa vida e a vida dos irmãos da igreja primitiva. E eu acredito que nós vamos fazer muitos ajustes, muitos encaixes na nossa vida, que vai fazer um bem tremendo. Quando Deus me confirmou essa semana que eu vou ter com você aqui a partir de hoje, 6 dias, Deus me confirmou numa palavra que Ele havia me dado hoje pela manhã, na ministração da Santa Ceia, hoje pela manhã. Uma palavra que Deus me deu. Em Gênesis a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Então Deus começou a dar forma à terra. Aí me responde uma coisa, você que está me acompanhando. Vamos lá, vamos interagir. Me responde uma coisa. Em quantos dias Deus ele deu forma à terra? Em quantos dias Ele criou a terra? Porque a terra já estava ali, ela era sem forma e vazia. Mas em quantos dias Deus reformou a terra completamente? Vamos lá. Quem aqui pode me informar em quantos dias Deus reformou a terra? Eu vou explicar para você por que Deus Ele me deu esses 6 dias. Por que não 7?
Por que 6 dias? Tem gente aí do outro lado que já está pegando a revelação da palavra, né? Por que 6 dias? Que eu estou fazendo aqui. Mas vamos lá. Em quantos dias Deus criou a terra? Alguém aqui consegue responder? Alguém pode responder? Deixa eu ver se alguém... Em 6 dias, Amanda Terto aí foi a primeira. Então já vou dizer que está certo já. É isso mesmo, Amanda Terto. Em 6 dias. Pronto. Quando eu estava orando hoje pela manhã, na ministração da Santa Ceia, então Deus colocava isso no meu coração, que nos próximos 6 dias, começando por hoje, nos próximos 6 dias, Deus ia fazer uma reforma e realizar algo em comum na vida das pessoas. Então, para quem estava recebendo e recebeu essa palavra, crê que nesses próximos 6 dias, Deus vai fazer uma reforma e realizar algo incomum na sua vida. E aí Deus foi e fortaleceu no meu coração esse propósito que estava aceso. Então, por isso que hoje, em obediência à direção de Deus, eu iniciei essa semana chamada de Semana Atos. Porque todos os dias, às 22 horas, começando de hoje até sexta-feira, vou estar aqui me encontrando com vocês e falando somente sobre o livro de Atos. É claro que aqui e acolá Deus pode nos levar para um lugar, para outro, mas vamos ficar aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Obtendo informações, eu quero que Deus construa algo em você. Agora se permita ser abençoado por Deus. Não é exatamente uma pregação que eu estou fazendo aqui, mas é assim, um aprofundamento, um estudo específico do livro de Atos, para a gente poder começar a fazer uma comparação entre nós e aqueles irmãos da igreja primitiva. Então convido você para nós mergulharmos, para nós navegarmos nesse livro e sermos profundamente abençoados. E vamos dividir o pão, né? Por favor. Vamos compartilhando aí com quantas pessoas você puder. De antemão, como é que foi o seu dia hoje? Bom, o meu dia, o dia do Pastor Vitor hoje, eu estive 8 horas da manhã na Santa Ceia, no altar da nossa igreja, ministrando online a Santa Ceia a todas as pessoas. Foi uma tremenda bênção. E eu estive também às 15 horas, também ministrando a Santa Ceia. A palavra, o texto base foi a mesma, o texto base, mas a direção, a inspiração que Deus deu foi um pouquinho diferente em cada uma, mas tudo tem um propósito, né? Então, meu domingo foi assim. Como é que foi o seu domingo? Foi bom? Foi especial? Eu acredito que sim, graças a Deus por isso, né? Bom, tem várias pessoas aqui participando com a gente. A Andréia Albuquerque diz aqui, já peguei meu lápis e caderno. Amém, Andréia. Lúcia Holanda, amém, glória a Deus, tomo posse dessas palavras. Eu estou dizendo aí que em 6 dias, Deus me deu essa palavra hoje. Em 6 dias, Deus vai fazer algo incomum. Incomum, não é incomum, não, é incomum na sua vida. E eu acredito que Deus vai usar esses 6 dias que nós vamos passar aqui juntos para construir algo maravilhoso. A Christian Grangeiro diz aqui, meu dia foi maravilhoso. A Amanda Terto diz, meu domingo foi abençoado. A Andréa Correia diz, adoro muito o estudo da palavra. A Zumirene diz, foi uma bênção. A Lília Alves diz, nosso domingo foi muito bom. E as pessoas estão aqui participando, né? A gente vai passar um tempo juntos, não vou dizer que seja muito tempo, tá certo? Mas vamos passar o tempo suficiente. Pastor, quanto tempo você vai passar aí na live? Não vou dizer. Vamos passar o tempo suficiente que Deus quiser nos dar aqui nessa noite. E só reforçando com você, hoje eu estou iniciando a Semana Atos. Vai ser uma semana onde Deus vai acender uma chama no coração dos cristãos, de todas aquelas pessoas que têm fome e sede da sua palavra. Então, pegue sua Bíblia e já abra no livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto isso, vou irrigar aqui a minha garganta. Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir que você vá lá no capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Enquanto isso, deixa eu te passar aqui algumas informações sobre o livro de Atos. O livro de Atos ele é um livro histórico. E ele foi escrito pelo médico Lucas. Lucas ele não foi um discípulo direto de Jesus. Ele foi um discípulo de Jesus no sentido de tê-lo aceito como Senhor e Salvador, de ser um sedento pela vida de Cristo, pela palavra de Cristo. E Lucas, ele se tornou, além de médico, né,
Lucas ele se tornou um missionário, aceitando um chamado de Deus e foi estabelecer uma igreja cristã lá na cidade da Macedônia e também ajudou muito a instalação da igreja na cidade de Filipos. Foi um grande servo de Deus. E a partir dali, Lucas ele começou a acompanhar o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias e se tornou uma testemunha ocular do ministério de Paulo, das maravilhas que Deus usou Paulo para poder realizar. E ele foi muito feliz ao escrever o seu livro de Atos, porque, como eu falei aqui no início, é um livro empolgante, é um livro que coloca uma adrenalina em você quando você lê com atenção, quando você lê com cuidado. E os primeiros 2 capítulos do livro de Atos, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles falam sobre o início ali da formação da igreja cristã e a descida do Espírito Santo. Os cristãos ali no capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo, cumpriu-se o dia de Pentecostes, e os cristãos eles foram cheios do Espírito Santo. Ali começou um novo movimento de Deus na face da terra. E aí eu vou começar a partir de hoje pegando do capítulo de número 3. Eu vou começar pegando do capítulo de número 3, porque ele começa, pós-batismo do Espírito Santo, começa os atos dos apóstolos, né? Os atos, as ações, a evangelização, a inserção do evangelho na sociedade judaica e gentia através da vida dos apóstolos, os milagres operados através deles, as perseguições e tudo mais que eles passaram. E eu vou explicar algumas coisas para você hoje. Eu quero que isso que a gente vai explicar você já possa se absorver e fazer reformas na sua vida, porque é o que Deus quer, que nós façamos reformas na nossa vida. No capítulo 3, a Bíblia fala sobre a cura de um aleijado. Deixa eu te adiantar aqui um pouco sobre esse acontecimento, porque muita gente sabe o que estava se passando aqui nessa situação. Pedro e João, eles subiram juntos ao templo à hora da oração. Eram 3 horas da tarde. Olha só o versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. A minha tradução é um pouquinho diferente das demais pessoas. A minha tradução é a King James, é uma tradução mais próxima do original. Mas se a sua tradução tiver um pouquinho diferente, não há problema, tá certo? A minha está um pouco mais explicada. Então esse texto aqui é muito conhecido. Às 3 da tarde, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo para orar. Era o costume dos judeus orarem 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, as pessoas paravam o que estavam fazendo para orar, para buscar Deus. E a grande maioria deles, judeus, e muitos de outros países, vinham até o templo para fazer as suas orações. Neste capítulo, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo e lá na porta tinha um rapaz aleijado. Ele tinha mais de 40 anos de idade. E ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Então ele chegou e pediu uma esmola para Pedro e João, assim como ele pedia para todas as pessoas. Pedro e João olham para ele e diz assim: olha para nós. A Bíblia diz que o rapaz olhou esperando receber uma esmolinha, uma prata, uma moeda, alguma coisa do tipo. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha só. A Bíblia diz que aquele homem coxo, desde o ventre de sua mãe, nasceu coxo. Nunca soube o que era engatinhar como um bebê. Nunca soube o que era correr, caminhar, andar como uma criança normal. Sempre carregado nos braços de um lado para o outro. Aquele homem, ele foi completamente curado. Levantou-se firme sobre suas pernas que antes estavam atrofiadas e entrou no templo juntamente com Pedro e João, louvando, saltando e adorando a Deus. Que experiência maravilhosa! Esse é o primeiro milagre que se tem registro depois da descida do Espírito Santo sobre a vida dos cristãos no Pentecostes. Esse é o primeiro milagre. Veja só, deixa eu explicar para você agora. Isso aqui custou muito caro para Pedro e para João. Trouxe bênçãos, benefícios para o Evangelho, mas custou caro para Pedro e João. O que aconteceu?
As pessoas que estavam ali em volta e viram o milagre, e outras que não viram, mas tinham visto aquele homem aleijado e conheciam ele de muitos anos, elas ficaram admiradas. Chegaram perto de Pedro e de João, do alvoroço. Pedro viu aquele movimento, aquela ocasião, começou a pregar o evangelho. Sei que a Bíblia diz que, aqui no versículo, no capítulo 4, você não precisa abrir agora, versículo 4, diz que eram quase 5.000 homens. Você imagina que o movimento que foi ali de pessoas que estavam ouvindo a mensagem e atentaram para o que Pedro e João estavam falando. Mas por que eu digo que te custou caro isso aqui? Porque as autoridades, elas ficaram sentindo inveja daquilo que Pedro e João fizeram. Foi o que as autoridades fizeram, chamaram Pedro e João e prenderam a ambos. A Bíblia diz que era já a entrada da noite. Ou seja, se eles foram para o templo às 3 horas para orar, e já era quase de noite, então eles passaram entre 2h30 e 3 horas ministrando o evangelho para aquelas pessoas. Você imagina, as pessoas ficaram atônitas, prestando atenção na pregação da palavra de Deus. Que coisa incrível. De 3 da tarde até o anoitecer. Como já era entrada da noite, como o pessoal fala, boca da noite, né? As autoridades mandaram prender Pedro e João até o dia seguinte. Aí é onde entra o capítulo 4 de Atos, que diz que as autoridades ficaram extremamente perturbadas, porque eles estavam pregando, regimentaram um número de pessoas que uma autoridade nunca conseguiria capturar a atenção daquele número de pessoas, quase 5.000 homens, você coloca aí fora mulheres e outras pessoas, muita gente. Então eles mandaram prender a Pedro e a João. Então eles foram presos. No dia seguinte, Pedro e João foram chamados para um interrogatório. Escuta que a gente vai entrar numa parte aqui muito importante. Pedro e João foram chamados para um interrogatório. Aí eles perguntam assim, vem cá, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Em nome de quem vocês curaram aquele homem? Em nome de quem? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Nós já tiramos a vida daquele que estava provocando milagres e fundando uma seita. Uma seita que era o tal Jesus. Era o que as autoridades queriam dizer. Nós matamos ele, colocamos um fim na vida dele. E agora vocês estão repetindo o que ele está fazendo. Vocês estão dando continuidade. Com que autoridade, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Aí Pedro e João, eles falam para aqueles homens que era na autoridade, olha só isso, na autoridade do nome de Cristo, que eles realizaram aquele milagre. O que foi que aqueles homens fizeram? Obrigaram a Pedro e João a não pregarem mais. Olha o que é que diz aqui, ó. Versículo 18 do capítulo 4. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não lhes falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Olha o que aconteceu com os nossos irmãos da igreja primitiva. Eles chegaram e ordenaram a Pedro e a João que não falassem, não era nem para falar, nem para ensinar o nome de Jesus. Eles não queriam que o nome de Jesus não fosse nem pronunciado. Imagina isso. Olha a ordem daquelas autoridades. Eu não quero que vocês falem e nem ensinem o nome do Senhor Jesus. Sabe qual foi a resposta daqueles homens de Deus para aquelas autoridades? Versículo 19. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos, se é justo, diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus. Olha o que Pedro diz. Eu quero que vocês... Olha a ousadia daqueles homens iletrados. Eu quero que vocês julguem entre vocês mesmos se convém, se é lícito nós obedecermos a vocês mais do que a Deus. Está vendo isso? Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo assim, ó: pois não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos. Nós não vamos parar de pregar. Nós não vamos parar de falar. Você está vendo? Então vamos fazer uma viagem no tempo aqui, nesse livro de Atos, de acordo com o que a gente está lendo.
Tenta imaginar o semblante de Pedro e de João e ver a ousadia daqueles irmãos, daqueles pregadores do Evangelho. As autoridades proibiram eles de, pronunciar o nome de Jesus, não quero nem que pronuncie esse nome, Jesus, Jesus, Jesus. E tampouco eu quero que vocês ensinem nesse nome, eu quero que vocês calem a boca. Pedro e João se recusaram, porque eles entendiam que antes eles tinham que obedecer a Deus e não aos homens. A autoridade, ela tem que ser respeitada, no limite daquilo que ela não nos tira da palavra e não nos proíbe a comunhão com Deus. É verdade isso. Eu fico pensando assim, se isso acontecesse nos dias de hoje, é claro que isso acontece em algumas partes do mundo. No Brasil nós não temos esse tipo de proibição. É lógico que os cristãos absolutamente podem comparar o que a gente está vivendo a uma proibição de se pregar o Evangelho. Tem alguns ignorantes aí que comparam esse momento em que as igrejas estão fechadas a uma proibição de se pregar o Evangelho. É claro que não é. Não vamos ser ignorantes, grosseiros no entendimento, né? Porque se fosse uma proibição de se pregar o Evangelho, nem pelas redes sociais a gente podia pregar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que não somente as igrejas elas estão fechadas, mas também comércios, bancos e outras, as demais áreas, né, do funcionamento normal da rotina social das pessoas, tudo está fechado. É um outro estabelecimento, farmácias, mercantis e etc. Fora isso, está tudo parado. Então, assim, não é uma proibição exclusiva à igreja. Nem proibição é. É um momento de pandemia que no mundo e no Brasil estamos vivendo e as portas estão fechadas. Não é uma proibição. Não se pode pregar o Evangelho. Mas se isso chegasse aqui no Brasil, se isso chegasse até você, como será que você reagiria? Como será que nós reagiríamos? Eu estou levando você a esse pensamento porque que atitude ousada desses cristãos. Eles estavam diante de autoridades estas, que difamaram, caluniaram e inventaram coisas sobre Jesus e provocaram o assassinato dele. E a mesma estratégia que essas autoridades usaram contra Jesus, agora estavam usando contra os apóstolos. Então chegam para eles e intimidam eles e fazem ameaças para eles. Então quero levar você a refletir sobre isso. Olha a ousadia dessas pessoas. Os cristãos hoje teriam e devem ter a mesma ousadia. Não há uma perseguição no sentido de proibir a pregação do Evangelho no nosso país. Mas se um dia isso chegasse até nós, como que nós agiríamos? Como que nós nos comportaríamos? Lembre-se, esse nosso momento chama-se Semana Atos. Estou te mostrando aqui um acontecimento em Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva estava em formação. Aqui, esse acontecimento está relacionado ao primeiro milagre que se tem informação depois do batismo no Espírito Santo. Começou-se uma perseguição para não se falar no nome de Jesus, nem se ensinar no nome dele. Mas olha o posicionamento que os apóstolos tomaram. E essa ousadia nós temos que tomar para nós hoje. Os cristãos não podem ser, com licença da palavra, frouxos, medrosos. Tem pessoas que deixam de pregar a palavra de Deus por muito menos. Exatamente. É uma luta que passa. Às vezes não é nem luta, é vergonha que a pessoa tem. Vergonha de ser excluído do grupo de amigos da escola, do grupo de amigos da faculdade. Vergonha de sofrer uma chacota, né? Vergonha de perder a amizade de um vizinho, ou de perder uma amizade importante. Tem pessoas que elas deixam de pregar, de falar de Jesus por muito menos. Cadê a ousadia que tinha nos primeiros cristãos? Como diz essa canção aqui que a gente estava ouvindo no início, né? Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram nos primeiros cristãos. Então eu estou te levando aqui, não é uma pregação, é um estudo, um ensinamento para você ver como que era o comportamento daqueles primeiros irmãos. Pedro e João disseram, julguem vocês. Julguem se nós devemos obedecer mais a vocês do que a Deus.
Julgue. Nós não podemos parar de falar do que vimos e do que ouvimos. Ou seja, nós não vamos nos calar. Que ousadia. E como eu falei, tem pessoas que se calam por muito menos. Não é? Se calam por muito menos. Será que se você estivesse fazendo parte da igreja primitiva, valeria a pena contar a tua história? Para pensar nisso aqui. Olha isso aqui que eu estou fazendo você pensar e refletir. Será que se você tivesse vivido nesse tempo e fosse um cristão, será que valeria a pena colocar a tua história? Será que valeria a pena para Lucas escrever a tua história aqui no livro de Atos, te tomando como exemplo de ousadia? Será que valeria a pena? Eita, pastor, agora o senhor pegou pesado, hein? Não, calma aí. É uma coisa que a gente tem que refletir. Nós estamos no século 21, 2020. Mas se fosse nesta época aqui, será que para Lucas valeria a pena colocar a tua vida escrita neste livro como exemplo, inspiração para os demais cristãos do tempo presente e do futuro que viria, o qual é o nosso hoje? Será que valeria a pena? Então, muita gente deixaria de pregar ou deixa de pregar por muito menos, por causa de uma intimidação da família. Verdade. Não. Se você se converter, negócio de ser crente aí, você não faz mais parte da família, não. Tira o seu sobrenome. Fulano, Cicrano, Beltrano, você não faz mais parte da família, não. Quero nem que você pise nessa casa aqui, se você me desconsidere como sua mãe, como seu pai. Pois é. Bom, perseguição vem, Jesus deixou claro. E nós, como cristãos, precisamos estar preparados para isso, para essas perseguições. Tem pessoas que pensam que é só vida boa. Não. Jesus falou, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Tem pessoas que elas estão querendo um troféu que Deus não vai dar para você aqui na terra. É só lá na eternidade. Mas estão querendo esse troféu antecipado. Tem recompensas para nós aqui na terra? Tem, sim. Mas tem um troféu que está reservado somente para a eternidade. E esse troféu é dado aos campeões, aos ousados, aquelas pessoas determinadas. Então, foi assim que Pedro e João se posicionaram. As autoridades não viram nada que pudesse julgá-los dignos de prisão permanente ou até de morte. Então soltaram eles. Aí diz aqui o versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Preste atenção. Quando eles foram soltos, foi o que eles fizeram? Fugiram? Não. Eles correram e foram ao encontro da companhia dos seus amigos. Que amigos eram esses? Os irmãos em Cristo. Aquelas pessoas que oravam por eles, que passavam aquela fé, aquela energia. Os próprios apóstolos. Eles foram ao encontro dessas pessoas. Nós temos que ir ao encontro das pessoas que fortalecem a nossa fé, que nos levanta, que nos anima, que nos coloca para cima. Não perto daquelas pessoas que só te joga para baixo. Perto de uma pessoa que nos joga para baixo, nós só temos que ficar, se for para dar uma palavra, dar um conselho, ou levantar o ânimo dessa pessoa. Mas ficar recebendo informações da boca de uma pessoa que só diz que você não pode, que você não consegue, que você não é de Deus, que esses milagres são só para o passado, que hoje isso não acontece mais, sai de perto. Pedro e João foram para perto desses irmãos. E olha que interessante que aconteceu aqui. Muito, muito interessante. 24, Atos 4, 24. Ao ouvir esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram. Quando eles ouviram o relato daquilo que Pedro e João tinham passado, eles levantaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Aí eles começam a orar. Eles começaram a falar com Deus aqui. Começaram a buscar a presença de Deus. Aí no versículo 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor,
Observa, considera as ameaças deles. Deus, presta atenção no que eles fizeram contra a gente. Deus, observa as ameaças que eles fizeram a Pedro e João e a nós também. Olha para isso. Olha o que eles pedem para Deus. E capacita os teus servos para proclamar a tua palavra com toda intrepidez. Diante daquelas ameaças, eles pediram a Deus mais intrepidez para continuar. Eles não se acovardaram. Eles não se esconderam ali. Não vão parar, vamos esperar baixar a poeira, depois a gente, continua. Fala sério, você que está me acompanhando. É ou não é empolgante essa ousadia aqui desses irmãos? É ou não é? Cadê os homens de Deus ousados de hoje? As mulheres de Deus ousadas, que falam com intrepidez, que não tem medo de desagradar a A ou B, que não tem medo de falar a palavra de Deus como ela tem que ser falada. Onde estão esses homens intrépidos de hoje? Onde estão esses homens e mulheres de Atos? É interessante observar no livro de Atos, muito interessante observar no livro de Atos, que teoricamente alguns dizem assim, é o único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito, continua, né? Porque se você for, não precisa, mas se você for lá no livro de Atos, no capítulo 28, você vai ver que o livro termina sem um amém. Quando você vai no livro de Romanos, lá no finalzinho, Paulo termina escrevendo amém. Você vai no livro de Coríntios, lá no finalzinho, Paulo termina o livro de Coríntios dizendo amém. E os outros assim por diante. O livro de Atos não tem um amém. Teoricamente, os estudiosos dizem que ele continua sendo escrito pela igreja hoje, dos séculos pós primeira igreja cristã. Então, eu vejo aqui essa ousadia, é empolgante essa intrepidez dele, é ou não é verdade? Deus concede mais intrepidez. Em muitos casos, em muitas situações, uma situação dessa aqui levaria as pessoas a parar. Não, eu vou parar porque vai que eu vou perder minha vida, vai que eu vou morrer, vai que, sei lá, alguma coisa acontece, é melhor eu parar, eles mandaram, a gente tem que obedecer à autoridade. Bem, calma aí, a Bíblia nos ensina a ser submisso às autoridades. Mas no momento que a autoridade tenta tomar o lugar de Deus, aí é outra história. Nós temos que orar pelas autoridades, temos que obedecer às autoridades, ser submissos às autoridades, mas quando a autoridade tenta assumir o lugar de Deus, aí é outra história. Lembra de Daniel na Babilônia? Lembra disso? O rei decretou, decreto, não é para ninguém orar a qualquer Deus, de fazer qualquer petição que não seja para mim. Então ele estava se colocando no lugar de Deus. Qualquer um que for pego orando vai ser lançado na cova dos leões. Foi o que Daniel fez quando chegou no seu quarto, como fazia anteriormente, foi orar, foi buscar Deus. E Daniel respeitava, mas não respeitava uma ordenança que queria tomar o lugar de Deus. Ele continuou orando, enfrentou a cova, Deus o livrou. E ele foi colocado como um homem de autoridade lá na Babilônia. Então, assim, essa intrepidez, essa ousadia precisa existir nos tempos atuais. Concede mais intrepidez. Então, quando você é intimidado, intimidada, você tem que pedir isso para Deus. Deus me dá mais intrepidez. Deus me dá mais ousadia para pregar a tua palavra. Tem que pedir isso para Deus. Não pode ser medroso, medrosa, ficar acuado, né? Acovardado aí, intimidado, um sentimento de esfriamento. Não, Deus nos dá mais intrepidez. Ou eles partiam para cima diante daquelas ameaças, ou eles acuavam e pronto, a obra de Deus parava. Mas é bonito quando eles estão orando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, preste atenção nisso que eu vou dizer, que a gente está aqui quase finalizando essa nossa reflexão de hoje, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles estavam lá orando, Pedro, João e todos os irmãos que ali estavam. E oraram com o coração. E eu vou mostrar para você aqui na Bíblia porque que eles oraram com o coração. Olha o que diz o versículo 31. Versículo 31 diz assim: E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram
plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Preste atenção. Estão lá eles orando, buscando a Deus. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Não era essa música, eu estou cantando aqui. Estão lá eles orando, buscando a Deus. A Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam orando. A presença de Deus foi tão real, foi tão forte. Deus viu tanta profundidade, tanta seriedade, tanta sinceridade na oração deles, que a Bíblia diz que o lugar tremeu. Foi a confirmação de Deus, que a presença dele estava naquelas vidas e naquele ambiente físico. Então Deus tremeu, sacudiu o lugar, sem causar medo e espanto, mas fez tremer, confirmando a presença dele naquele lugar, confirmando a oração, confirmando o recebimento do clamor daqueles irmãos. Eles oraram, o lugar tremeu. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso te faz lembrar Paulo e Silas lá na prisão orando e o lugar tremeu? A confirmação que Deus estava recebendo o clamor? Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê os crentes hoje que causam terremotos, que fazem os lugares tremerem hoje? Hoje em dia as igrejas têm tanto aparato de som, tantos recursos de tecnologia, e por mais que façam barulhos com seus sistemas de som, o lugar não treme. Esses irmãos não tinham absolutamente nada, nenhum recurso, às vezes nem um ambiente direito, mas quando eles oravam, os seus lugares tremiam, porque a oração deles saía daqui do coração. Cadê os crentes hoje que fazem igrejas tremerem? Cadê os crentes hoje que fazem as suas residências tremerem? Cadê os crentes hoje que fazem ginásios tremerem com a presença de Deus? Olha que coisa tremenda aqui. Eu estou te levando a uma situação da igreja de Atos dos Apóstolos, onde que Deus confirmava a oração deles através de fenômenos, através de manifestações quase que físicas. Parecia, só faltava Deus aparecer no lugar. Como ele não iria aparecer, ele dava sinais de que ele estava recebendo aquele clamor, aquelas orações. Na descida do Espírito Santo, ouviu-se um som, olha só, ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Olha uma manifestação de Deus, um som como de um vento. Aqui, nessa oração que os irmãos fizeram, o lugar literalmente tremeu. Paulo e Silas, lá na prisão, um terremoto que abriu as prisões. Cadê os crentes que hoje fazem ginásios, igrejas, casas tremerem, tamanha presença de Deus naquele lugar? Eu estou te levando para o livro de Atos. Essa é a semana de Atos. Para você que está chegando aqui agora, eu estou chamando essa semana de Semana Atos. Estou meditando no livro de Atos, explicando, estudando, discutindo, conversando com você sobre o livro de Atos. Deus precisa hoje desses cristãos. Não é a altura da oração que vai fazer um lugar tremer. Porque se fosse a altura de oração, a maioria das igrejas no Brasil e no mundo tremeria, porque o som é muito alto, é muito estridente. Não é a altura da oração que vai fazer o lugar tremer. Não é o grito de todas as pessoas juntas que vai fazer o lugar tremer. Mas é aquilo que sai do coração. É quando aquilo que você fala com Deus sai do coração. Pode acontecer fenômenos hoje, mas é lógico, Deus não é o mesmo. Deus mudou por acaso? É lógico que Deus não mudou. Deus ele se manifesta no meio do seu povo através de sinais. Curas, libertações, batismo no Espírito Santo, manifestações de Deus. Mas cadê os cristãos, os crentes hoje que fazem o lugar tremer? Não é que toda vez que você vai orar, vai tremer, ou então você vai pedir a Deus, Deus faz tremer aqui para confirmar que o Senhor está comigo. Não é isso não. Eles não pediram isso. Eles estavam orando. E Deus só manifestou ali
a sua presença, a confirmação das suas orações através desse fenômeno que aconteceu. E hoje nós precisamos disso, de crentes que oram, mas que buscam a Deus com tanta sinceridade, que buscam a Deus com tanta intensidade, com tanta verdade no coração, que quando eles oram, o lugar treme. Imagina isso. Lá estava Pedro e João, vieram contar para eles tudo o que aconteceu, tudo. E ao invés de se intimidar, de combinar uma fuga ou coisa parecida, não, vamos orar. É desse tipo de pessoas que você precisa perto de você. Que quando você chega para contar um caso, contar um problema, uma situação, a pessoa, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos determinar aqui que Deus está com a gente, que a gente vai superar isso. É desse tipo de pessoas que a gente precisa. É desse tipo de pessoas. E o que eu quero dizer para você, que está me acompanhando, é que assim como aqueles irmãos oraram, e o lugar onde eles oravam tremeu, porque a presença de Deus foi tão forte na vida deles, naquele ambiente para confirmar, é onde você está. Esse mesmo Espírito Santo que entrou ali, pode também entrar na tua alma, no teu corpo, no ambiente onde você está, e encher esse ambiente de glória, responder tuas orações. Precisa tremer não, no lugar. Se tremer, glória a Deus, né? Mas se não tremer, não importa. Importa que você seja cheio do poder, da graça de Deus. Agora tem que orar. Se você quer a tua vida cheia, se você quer o ambiente onde você habita cheio da graça de Deus, da glória de Deus, ora, busca a Deus. Quando Pedro e João voltaram naquele momento complicado, aquelas ameaças, prisão por um dia, intimidação, foram contar para os irmãos pegaram, vamos orar. Vamos buscar Deus. Não foi outra coisa, vamos orar. E aí está aqui, ó, Atos 4:31. E assim que terminaram de orar, glória, ó, assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Sabe o que é que eu imagino? Eles terminando de orar dizendo, amém, abriram os olhos, de repente se cumprimentando, ele começou, mas sabe aquele tremor que não dá medo? Aquele tremor que é uma confirmação que Deus está ali. Foi aquele tremor. Cadê os crentes hoje que fazem os lugares tremerem? Suas igrejas tremerem. Seus ginásios, seus locais de oração tremerem. Tamanha confirmação, tamanha presença de Deus. Esse aqui é um pouquinho do livro de Atos que eu estou te passando hoje. E que é tremendo, é forte, né? Muito tremendo mesmo. Então, assim, eu quero te convidar para você passar comigo uma semana. A gente está aqui há 45 minutos. Eu quero te convidar para a gente estar aqui durante uma semana, até sexta-feira. Amanhã, nesse mesmo horário, 22 horas, você pega o seu livro de Atos e vamos lembrar dessa canção aqui, ó. Eu vou colocar ela de novo aqui, para a gente poder ouvir. Olha, se você, acredito que você conhece essa canção. Olha que canção linda essa aqui. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Olha isso, que tremendo. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Conhece? Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, Verdadeira lição. verdadeira lição. Tremendo. Oh meu Presta Deus, atenção. reaviva a tua igreja de novo. Faça chama até nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva
Deus, glória a Deus. Meu objetivo aqui é que nessa semana, onde nós vamos passar juntos aqui, o meu objetivo é que você que está me acompanhando, você possa colocar isso aqui dentro de você. E você ser um cristão aos moldes dos cristãos da igreja primitiva. Estamos em outro século, estamos 2000 anos à frente deles, estamos num mundo pós-moderno, mas isso não significa que tudo isso que eles tinham não é para existir em nós. Muito pelo contrário, isso aqui é a nossa base. Então espero que isso aqui possa fazer parte da sua vida. E lembre-se, olha só, lembre-se, e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Tremeu o lugar onde eles oravam. Que Deus possa confirmar com sinais que Ele está recebendo sim as tuas orações. Amanhã eu convido você para mais um momento aqui, onde nós teremos a nossa semana Atos. Não é culto, é reflexão, é estudo, é ensinamento, é um momento aqui que nós vamos estar compartilhando a respeito aqui desse livro tão precioso e às vezes tão esquecido por muitos cristãos. Não que você possa ser esse crente, esse cristão que ora e o teu lugar treme, tua vida é plena do Espírito Santo. Tá certo? Muita gente aqui conosco, não dá pra gente ler tudo que tá aqui, mas muitas pessoas com a gente. Maria Célia Mota, louvado seja o nome do Senhor. Tainara, música linda. Alana Filgueiro com a gente aqui dizendo amém também. Lília Alves, esse louvor é uma linda oração, verdade. Débora Gomes, é forte a letra. Rita Viana, para Ele toda a honra e toda a glória. Lúcia Holanda, a tua palavra tem poder de penetrar os corações endurecidos e transformá-los em verdadeiros cristãos. Pelos olhos da fé, verei minha família convertida. Amém. Patrícia Gomes, faz arder em cada coração, começando pelo meu. Eis-me aqui, Senhor. Bom, eu creio que hoje o Espírito Santo começou a acender uma chama no teu coração. Cadê os crentes que oram e faz os seus lugares tremerem hoje? Cadê as respostas às orações? Acredito que nessa semana, esses 6 dias, Deus vai construir algo na nossa vida. Bom, vamos ouvir mais uma vez essa canção e com ela nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão e eu quero agradecer a todos pela sua participação aqui com a gente. Se você tem interesse em mergulhar, em se aprofundar, em crescer mais ainda, então tire esse tempo precioso aqui, como diz a Thalita Bezerra, né? Tire esse tempo precioso para estar conosco aqui nesses 6 próximos dias, tá bom? Vamos colocar Atos dentro da gente. E vamos ser um cristão do perfil Atos dos Apóstolos. Tá certo então? Bom, que Deus continue te abençoando. Vamos ouvir mais um pouquinho dessa canção. E aí a gente encerra aqui a nossa primeira noite, Semana Atos. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Olha só isso, como é tremendo. Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de